Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. O título do nosso devocional hoje é O Pecado é uma Mentira. Tem certeza? Será que esse título está certo? O pecado é uma mentira? Sim. Eu não estou falando que o pecado não existe. Eu estou dizendo que o pecado é como o artigo 66. Esse artigo tão conhecido lá do Código do Consumidor. Propaganda falsa e enganosa. É exatamente isso que o pecado é. O pecado é uma propaganda falsa e enganosa, ou seja, uma mentira. Você vai entender isso no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo ele vem pecando desde o princípio. Mas de que princípio nós estamos falando? Do princípio literal. Ele peca desde o início de todas as coisas. E no livro de Gênesis a gente consegue entender isso. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que a serpente ali estava fazendo? Estava fazendo uma afirmação falsa e enganosa, dizendo: Olha, Eva, eu sei que Deus falou que você iria morrer, mas não é isso não. O que Deus não quis contar para vocês é que no dia que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e você será igual a Deus. Então isso que é a verdade, Eva. E a Eva, acreditando naquela mentira, acabou cedendo. Então, todas as vezes que você vê um pecado prestes a acontecer, ele teve que ter origem em algo. E a origem do pecado é a mentira. Isso é tão sério que a Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. A mentira, ela nasce no coração do diabo. A Bíblia diz que ele mesmo, ele vive pecando, ele vive mentindo. Então ele usa a essência dele para nos enganar. E quando essa essência do diabo, ela passa a ser a nossa essência, nós acabamos caindo nessa armadilha. E desde então, desde esse momento do princípio, o padrão do pecado ele se estabelece. Que tipo de padrão é esse? A mentira precede o pecado, ou melhor dizendo, o pecado nasce no ventre da mentira. Assim o pecado ele acaba escravizando as pessoas. Então, as grandes mentiras que o diabo conta todos os dias e faz com que muitas pessoas acabam acreditando nessas mentiras, são através dessas mentiras que o diabo ele acaba fazendo as pessoas pecarem. Então, ainda que essas mentiras elas aconteçam com tanta reincidência, puxa, mas a pessoa ela peca, a pessoa ela erra, ela cai no mesmo erro, sim, porque para ela cair no mesmo erro é porque ela já se habituou a acreditar nas mesmas mentiras. Sabe quando uma pessoa ela está viciada em algo e ela diz, olha, para que eu me mantenha limpo, eu preciso ficar longe de festas, preciso ficar longe de lugares que tem gente bebendo, bebida alcoólica, usando drogas ou fumando, enfim, eu preciso ficar longe. Infelizmente, a pessoa ela se viciou em algo e ela sabe que alguns ambientes fazem com que esse vício ele venha à tona e ela acaba tendo uma recaída. Mas aí o diabo vem e fala para ela assim: não, você já está forte, é claro que você não vai cair.
É claro que você não vai ceder. Você poderia ir muito bem lá e aí sim você mostraria que você está bem. Porque dizer que você está bem fugindo da festa, fugindo desses ambientes, fica muito fácil. Mas você tem que ir lá provar. E a pessoa ela acaba acreditando nessa mentira. Tem uma recaída, acaba voltando para o vício. E todas as vezes o diabo vai ter uma mentira para contar. E infelizmente, todas as vezes, se a pessoa não vigiar, ela acaba acreditando nessa mentira e acaba caindo novamente. Então, eu te faço uma pergunta: como eu fujo desta prisão? O que eu faço para ser livre? Você parou para pensar? O que eu faço se todas as vezes eu caio nas mesmas mentiras? Como eu fujo dessa prisão? Como eu fujo? Como eu me liberto? João capítulo 8, versículo 31 diz assim: Jesus dizia: Pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a única coisa que pode combater o mal? O bem. O oposto daquilo que é mal é o bem, e é com ele que nós combatemos. É com o bem que nós combatemos. Logo, quando estamos falando aqui da mentira, que é aí o ventre do pecado, então a única coisa que pode combater a mentira é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, essa verdade, ela tem aí o poder de nos libertar. O que prende a pessoa no pecado é a mentira. Ela está envolvida de uma tal forma, como aquelas múmias, como se a mentira fosse aquele, aquela faixa que envolve o corpo desta pessoa. É necessário a verdade ser pregada, é necessário a verdade ser colocada no coração dessa pessoa para que ela venha se libertar. Então, no nossa terceira pregação a respeito do pecado, como vencer o pecado. Então agora você sabe que você precisa expor o teu coração à verdade, para que essa verdade ela destrua, ela venha aniquilar toda a mentira que o diabo infelizmente trouxe para a sua vida ou para a minha vida. É necessário hoje a gente entender que não se combate a mentira com mentira, mas se combate a mentira com a verdade. E só a palavra de Deus é a verdade que te liberta. Vamos orar em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Diante dessa palavra, Pai, diante da revelação do Teu Evangelho, eu oro junto com essa pessoa. Pai, talvez há muito tempo uma mentira se estabeleceu nessa vida. Uma mentira sobre muitas coisas. Tem muitas áreas, meu Pai, que estão envoltas pela mentira. Talvez essa pessoa, Pai, hoje ela tem muitas situações emocionais, porque o diabo foi mentindo para ela e ela foi aceitando isso. Aceitando, Pai, que ela não deve ser feliz. Aceitando, meu Pai, que ela é uma pessoa fraca, que ela é uma pessoa incapaz de conseguir alcançar os seus objetivos. Pai, mas a tua palavra diz que nós, meu Pai, em Cristo somos mais que vencedores. Porque em Cristo, porque em nós mesmos, Senhor, sim, somos fracos, somos falhos, somos pecadores. Mas pelo Cristo que morreu por nós na cruz, nós somos mais que vencedores. Pai, ajude esta pessoa a se expor à verdade. Ajuda essa pessoa, Pai, a estudar, a mergulhar nas Escrituras, porque a cada dia, a cada devocional, a cada palavra que ela receber, que a libertação venha sobre a vida dela. Pai, livra, Senhor.
Livra essa pessoa que tem orado todos os dias, pedindo uma direção, pedindo, meu Deus, um auxílio, porque ela diz: eu não aguento mais pecar, eu não aguento mais sofrer sobre consequências do pecado, sobre cicatrizes que o pecado deixou. Pai, eu coloco a vida de cada um aqui nas tuas mãos, que essa verdade pregada hoje esteja libertando ela, Pai, de toda a mentira de Satanás. Eu coloco a vida dela nas tuas mãos e que possamos até, Pai, o final desse propósito, o final, meu Pai, dessas 7 pregações, receber a liberdade que só o Senhor pode nos dar. É o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.